sobre qual é o placar que tanto o governo quanto a oposição trabalham nesse momento. Pois é, e aí há diferentes visões e percepções. O governo mais otimista, o governo acreditando ali que o Jorge Messias terá entre 49 e 52 votos dentro dessa margem, e os aliados muito mais próximos do Jorge Messias, inclusive mais próximos do que o próprio governo, que de fato tem que trazer essa imagem de tá tudo bem, ao mesmo tempo que corre atrás. Quem está próximo do Jorge Messias, trabalhando diariamente com ele nessa tentativa de convencimento dos senadores, tem um pouco mais de pé no chão, está um pouco mais talvez próximo da realidade. Vem ali no pior cenário 46 votos, que é muito apertado. É gol. Passou da linha ou está um pouquinho mais da linha, é gol. Mas é preciso ter uma margem confortável para que, se houver algum tipo de traição ou de mudança drástica, ser aprovado mesmo assim. É o chegar mais tranquilo. Chegar mais tranquilo. Jogo. E a gente tem aqui um placar, uma arte que a gente fez, a Laís Apper e eu, sobre os principais, todos os ministros do Supremo. A gente tem aqui os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. E quanto que eles tiveram de voto? A gente está desde o mais recente até o mais antigo em atividade no Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes foi 57-15, uma tranquilidade só. Carmen Lúcia também. Um ponto importante. Bom, Dias Toffoli também teve 3 abstenções. A sabatina dele foi um pouco mais complexa do que a da Carmen Lúcia e do Gilmar Mendes por conta do histórico dele de atuação dentro do governo, militância, enfim. Luiz Fux, maior tranquilidade de todas. 68 votos, 2 contrários, são 81 senadores, mas o quórum aqui era bem menor. Então, foi uma facilidade tremenda. O Edson Fachin, atual presidente, teve uma dificuldade muito grande, teve uma carta que ele escreveu junto com outros advogados favoráveis a Dilma Rousseff, depois foi indicado pela Dilma Rousseff, isso trouxe uma confusão muito grande, sabatina de quase 13 horas. O Fachin teve a sabatina mais longa. Em comparação à Carmen Lúcia, foi a mais curta, não bateu 3 horas. Nossa. O Fux não bateu 3 horas, você vê, não tinha nem o que perguntar mais para ela. O Luiz Fux teve a maior aprovação no plenário, como a gente mostrou aqui, 68 favoráveis, 2 votos contrários. Alexandre de Moraes teve uma sabatina um pouco mais complexa também. Havia já uma atuação política dele em São Paulo, também no Ministério Público. Nunes Marques também uma tranquilidade. Foi primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. André Mendonça já muda o cenário. Houve uma dificuldade muito grande, foram 142 dias desde que ele foi anunciado até ele ser votado. E, mais do que isso, uma demora muito grande na Comissão de Constituição e Justiça. Ele e o Jorge Messias têm em comum: os dois são evangélicos, os dois foram ministros da Advocacia Geral da União e os dois sofreram na mão do Davi Alcolumbre. A despeito disso, passou com 15 votos de diferença. Foi a menor margem de diferença de votos. Cristiano Zanin não sofreu, passou com uma facilidade bastante grande. Olha, desde então, Luiz Fux havia sido o maior desde então. O Nunes Marques também muito bem votado. Cristiano Zanin foi elogiado, inclusive, por senadores da oposição. Flávio Dino já enfrentou uma dificuldade maior. Uma ressalva que eu faço: tanto a Carmen Lúcia como o Luiz Fux, eles foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade. Ou seja, 27... E é importante isso, né, Theo? Porque dá já pra gente o tom do que vai ser a vida desses indicados no plenário do Senado. No plenário. E da Carmen Lúcia fica claro, teve menos de 4 horas de sabatina, foi uma sabatina express, não tinha muito o que discutir, 27 votos sim para ela. Isso nunca tinha acontecido até então. Depois, com o Luiz Fux, a mesma coisa, 27 votos sim. Foi aprovado com a maior margem de todas, a maior número de votos, sim, dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino teve uma dificuldade maior, teve 2 abstenções, passou, assim como André Mendonça, naquele limite da gordura. Estou falando aqui que os aliados do Jorge Messias prevêem no mínimo 46 votos, no melhor cenário 54, que é sonhar muito, mas os 46 votos seriam menores
É um número menor do que o André Mendonça e o Flávio Dino tiveram. E teve uma estratégia do Flávio Dino, você vai se lembrar. Foi junto com o Paulo Gonet, para justamente diminuir a resistência ao nome dele em um momento em que o nome dele não era muito bem aceito dentro do Senado pela postura dele. Pela sua atuação política. Exatamente. Tá aqui um histórico que o Theo traz para a gente, e a partir desses números, desses cenários, que a gente já consegue traçar um pouco do que virá nessa sabatina de Jorge Messias. É importante a gente olhar um pouco para essa história, para até conseguirmos entender o contexto em que essa votação vai acontecer no Senado. Sem dúvida. Isso aqui ajuda a olhar o passado para a gente entender o que vem pela frente. Daqui a pouco falamos mais sobre esse assunto, Theo. Conforme a gente se aproxima do horário da sabatina, a gente vai te trazendo mais informações lá de Brasília, a cobertura completa aqui da CNN Brasil. Valeu, Theo.